It's back to school season and Clorox is donating 2 million disinfecting wipes to classrooms across America. Because back to school means things can get a little bit messy. Just ask second grade teacher Mr. Torres. Put me and just one Clorox wipe on a team? We can take on crayon smudges, sticky fingerprints on every surface, sneezes on the door handle, juice box explosion by the sink, snack crumbs, and don't even get me started on the bathroom passes. Clorox disinfecting wipes. Teacher's #1 wipe. Think about it. Bathroom passes. Clean feels good. Based on unit sales data. Luminis Studios apresenta Segredos do Além. Episódio 1. A Loira do Banheiro. Maria. Esse nome ainda ecoa na memória de quem conheceu a história. Não se fala muito sobre ela, mas aqueles que lembram sentem um arrepio na espinha. Cabelos loiros, olhos azuis, que pareciam espelhos de um céu que ela nunca realmente alcançou. Maria não teve sorte na vida, isso é um fato. Em casa faltava amor, na escola sobrava desprezo. Ela era tímida, calada, uma daquelas pessoas que passam desapercebidas, exceto quando algo nelas parece irritar os outros. E em Maria havia algo. Como qualquer outra jovem garota, ela tinha seus hobbies e passatempos, e havia uma coisa em específico que fazia Maria sorrir. Algo que a fazia sentir-se ela mesma. O satanismo. Sim, Lúcifer, ele mesmo. De todas as coisas que poderiam dar conforto, era o escuro que a envolvia, o que o mundo de luz nunca ofereceu. Ela nunca teve medo do que a maioria chamava de pecado. Para ela, era a única verdade. Era o único lugar onde Maria se encontrava, quando Satanás lhe oferecia o conforto e o aconchego que o resto do mundo não conseguia. Mas não foi o lado obscuro que trouxe o desastre. Não, o que aconteceu foi muito mais humano, muito mais cruel. Maria tinha uma amiga, a única que realmente importava para ela. Amanda era seu nome. E Amanda era diferente, assim como Maria. Talvez por isso se aproximaram, as duas esquisitas da escola. Amanda tinha uma obsessão mais mundana, no entanto. Vitor, o garoto popular da turma. Ela sonhava em estar nos braços dele, como se isso fosse resolver todos os seus problemas. Na realidade, Vitor nem sabia que ela existia, pelo menos até um dia. Do nada, Vitor começou a prestar atenção em Amanda. Conversou com ela, fez perguntas e até chamou para sair. Amanda, claro, ficou eufórica, não parava de falar sobre o encontro, sobre como finalmente sua vida ia mudar. Mal sabia ela o que realmente estava acontecendo. O encontro aconteceu, sim, mas Vitor não estava interessado em Amanda. Ele queria saber sobre a Maria. Ele fez perguntas estranhas. Era verdade que Maria era satanista? Ela já tinha visto Lúcifer. Se ela morresse, o que aconteceria com a sua alma? Amanda, confusa, não sabia como responder. A alegria dela se transformou em uma angústia surda quando percebeu que a atenção de Vitor nunca foi para ela. Era Maria o foco. Vitor, no fundo, não estava apaixonado por ninguém. O que ele queria era provar algo, como se precisasse se convencer de que Maria não era intocável. Era um fanático, daqueles que acreditam que o mal
deve ser derrotado a qualquer custo. Ele queria invocar Lúcifer, provar que a conexão de Maria com o inferno não era tão poderosa quanto ela acreditava. E Amanda, cega pela raiva, concordou em ajudar. Ignorou tudo o que havia passado com Maria, tudo que a amizade significava. O local escolhido foi o banheiro da escola, um lugar qualquer, mas que logo se tornaria palco de algo muito obscuro. Amanda levou Maria até lá, como qualquer outro. Vai no banheiro comigo? E quando entraram, Victor já estava esperando. Um pentagrama desenhado no chão e uma faca na mão. Amanda segurou Maria, enquanto Victor avançava. Mas Maria, mesmo fraca e surpreendida, se debateu. No desespero, conseguiu se soltar, mas um empurrão de Amanda fez a queda ser fatal. Sua cabeça bateu contra a quina da pia e ela morreu ali mesmo, espalhando seu sangue pelo chão do banheiro. Victor e Amanda, em choque, tentaram esconder o corpo. Enterraram Maria no gramado da escola, achando que, de alguma forma, isso apagaria o que tinham feito. Mas o peso da culpa não se enterra tão fácil. Victor foi o primeiro a cair. Ele não conseguia mais dormir. Não conseguia mais ser o mesmo. A imagem de Maria ensanguentada no chão do banheiro o perseguia, mesmo quando fechava os olhos. Até que um dia, no banheiro, ele viu. Não era uma alucinação. Não dessa vez. Maria estava lá, no espelho. Antes que ele pudesse reagir, ela o puxou para dentro do espelho. E ele nunca mais foi visto. Quanto a Amanda, sua vida também mudou. Perdeu a única amiga que já teve. Victor, ele já não importava mais. A culpa a corroía. O peso do que havia feito com Maria a perseguia. E então, meses depois, Amanda também desapareceu. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com ela. Alguns dizem que Maria voltou para buscá-la. Outros que foi o próprio inferno que a levou. Mas, de um jeito ou de outro, o nome de Maria Sangrenta nunca mais foi esquecido. Agora, nas escolas, algo mudou. O nome de Maria começou a ecoar nos corredores de maneira estranha. Alunos cochichavam sobre avistamentos, pequenos sinais, eventos inexplicáveis. Não era apenas na escola onde ela morreu, mas em diversas instituições por todo canto, como se a alma dela estivesse espalhando sua influência, sua presença se manifestando em locais distantes, muito além do que qualquer um poderia imaginar. Os primeiros relatos eram sutis. Uma porta de banheiro que batia sozinha, uma torneira que se abria do nada, jorrando água, mesmo quando ninguém estava lá. Às vezes, reflexos estranhos nos espelhos, sombras que pareciam se mover por conta própria, mas o que começou como pequenas histórias de corredores, rapidamente evoluiu para algo muito mais sinistro.
não era apenas uma coincidência. Não era fruto da imaginação de adolescentes impressionáveis. Algo estava presente, algo real. Foi então que uma história específica tomou as manchetes. Aconteceu em uma escola comum por aí. Tinha essa garota, Juliana era o nome dela. Uma daquelas duronas que gostava de intimidar os mais fracos. Ela havia escolhido uma vítima. Uma menina mais nova e tímida, que mal tinha coragem de erguer a cabeça perto da valentona. O que aconteceu naquele banheiro naquela tarde ainda é discutido com arrepios por quem soube dos detalhes. Juliana estava lá, empurrando e insultando a menina. A vítima, encolhida, tentava se defender, mas suas palavras eram afogadas pelas risadas cruéis da agressora. Foi então que algo incomum aconteceu. Juliana escutou a menina falar alguma coisa. Pareceu ter repetido uma palavra 3 vezes. Nisso, a porta do banheiro fechou, com um estrondo ensurdecedor, como se uma força invisível tivesse trancado todas as saídas. A atmosfera mudou. O ar ficou pesado, sufocante. As torneiras, que até então estavam secas, começaram a se abrir sozinhas, derramando água com violência. Os espelhos, antes impecáveis, agora estavam borrados, como se mãos estivessem se arrastando por eles. O som das portas dos boxes batendo repetidamente reverberava pelo ambiente, criando um ritmo frenético e ameaçador. Juliana, que sempre se achou imbatível, começou a sentir um medo avassalador tomando conta dela. Quando se virou para a vítima, pronta para descarregar sua frustração, congelou de terror. Ali, em meio ao vapor e à escuridão que começava a engolir o banheiro, estava uma garota, vestida de branco e coberta de sangue. Maria. Seu corpo pálido, os cabelos loiros, agora sujos de sangue, os olhos azuis refletindo um vazio profundo. O sangue escorria pelo rosto dela, manchando suas roupas. Ela não era mais apenas uma lenda, uma história para assustar os outros. Ela estava ali. Juliana tentou recuar, mas era tarde demais. Em um momento de desespero, a valentona olhou para o banheiro, tentando encontrar alguma maneira de entender o que estava acontecendo. Esse foi seu maior erro. No mesmo instante de sua virada de olho, ela sumiu. Para o infinito do espelho, foi transportada. A menina que sofria bullying, assistindo a tudo com os olhos arregalados, congelada pelo choque, mal conseguia respirar. Ela viu Maria se aproximar, cada passo ecoando como se o próprio chão estivesse vivo com sua presença. Mas, em vez de atacar, Maria parou na frente dela, olhando-a por um longo momento. Houve uma troca de olhares, um entendimento silencioso. E então,
Maria desapareceu. Não restou mais nada, apenas o silêncio assustador do banheiro vazio. A vítima, sem conseguir raciocinar direito, saiu correndo, espalhando a história pelo colégio, mas ninguém acreditava nela no início. Foi apenas depois das buscas por Juliana nunca nem encontrarem o corpo que as lendas e histórias começaram a borbulhar de verdade. Aquela que todos conheciam como a Durona não era mais invencível. Ela agora era uma vítima de algo muito maior. Algo que não podia ser explicado com lógica ou razão. Desde então, a lenda de Maria, ou como começaram a chamá-la, Maria Sangrenta, se espalhou como um incêndio por escolas em todo lugar. E, com o tempo, ganhou outro nome: Loira do Banheiro. O mito continuava a crescer, evoluindo de geração em geração. Dizem que se você entrar em um banheiro sozinho, trancar a porta, abrir todas as torneiras e olhar no espelho enquanto repete Maria Sangrenta 3 vezes, ela aparece. Mas não se engane, Maria não vem para brincar ou contar histórias. Ela vem para buscar, para punir. E muitos dizem que aqueles que a veem não voltam para contar o que aconteceu. Eles desaparecem, engolidos pela escuridão que Maria carrega consigo. Então, da próxima vez que estiver sozinho em um banheiro e ouvir um som estranho, um gotejar sem explicação, ou ver algo se mover no espelho que não deveria estar lá, talvez seja melhor sair antes que seja tarde demais. Maria pode estar te esperando. Produção Lumines Studios. Voz do Marcos Pacheco. Escrito por Miguel Esteves e produzido por Giovanna Colombo. E aí, gostaram das lendas urbanas? Pois bem, tenho uma ótima notícia para vocês. Está disponível aqui no Spotify e no YouTube o podcast A Cidade que Caiu do Céu. Um podcast de fantasia totalmente brasileiro que acabou de ter a sua 2ª temporada lançada. Vai lá conferir e curtir todas essas histórias absurdas. E claro, aproveita para dar um apoio ao entretenimento nacional. E logo, viajantes, eu meio que tô precisando de uma mãozinha para solucionar os mistérios de Canitava. É só pesquisar aí Lumines Studio ou A Cidade que Caiu do Céu. Tô te esperando, hein?